Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram em nossos lares, nos acompanhando, nos intuindo bons pensamentos, nos amparando e ajudando no entendimento dessa doutrina que vem nos esclarecer os verdadeiros motivos de estarmos tudo ligado, o plano espiritual com o plano material, nos confortando, nos trazendo lucidez com relação às nossas deficiências, às nossas dores, tanto nós na carne, como também dos irmãos que estão no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa me intuir a levar o conhecimento a todos os companheiros encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar hoje no Evangelho o capítulo 10, que é os bem-aventurados que são misericordiosos. E aí o primeiro, ele vai falar sobre perdoar para que Deus vos perdoe. O item 1, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam desferir. Um é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa aos dos outros irmãos? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ai de quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segundo é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes
e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: veja como sou generoso. Nessa circunstância, é impossível uma reconciliação sincera da parte a parte. Não há aí a generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenta, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bom, aqui nesse item, ele já nos dá uma aula muito profunda, tá? Por quê? Principalmente nós espíritas, nós sabemos, tá, que muito dos irmãos que nos acompanham e que participam da nossa vida, né, que são aquelas nuvens de testemunhas que são colocadas para nós no Evangelho, essa nuvem de testemunhas são todos aqueles espíritos que nos acompanharam em várias existências. E que nós chamamos eles hoje de obsessor. E aí, quando eu vou entender tudo isso, eu vou trocar esse obsessor por professores. Sem ele, não haveria evolução no planeta. E aí a gente vai perguntar assim: qual planeta nós estamos? De provas e expiação. Então, eles nos acompanham há séculos, coordenados por uma força maior que nos liga por laços invisíveis, que escapa ao nosso entendimento. Outrora, nessa encarnação, eu sou perseguido. Na outra, eu fui o perseguidor. Lei de causa e efeito. E quando nós chegamos nesse item, nós esquecemos das parábolas dos talentos. Tá? Então, dentro daquela condição, Jesus dá a cada um talento, ou como explica lá a moeda. A moeda. E aí nós tivemos várias partes que cada um usou a moeda da forma que ele compreendia. Uns multiplicaram, outros estacionaram. E é nessa condição que, quando nós falamos do perdão, nós fomos submetidos a vários campos de prova, aonde nós temos que provar se nós aprendemos. A mesma situação, o Espírito vem na Terra, se não me engano, tem uma parte também do Evangelho. O irmão perdoa a dívida dele, mas quando ele passa numa situação que ele agora empresta, ele não perdoa a dívida do outro. Mas como que a gente vai analisar isso? Porque todos os irmãos que estão do outro lado e que nos acompanham na jornada estão numa condição agora de cobrança. Mas aí a gente pergunta: o Espiritismo está aqui para afastar espíritos? Não. Nós estamos aqui para aprender. Então, quando nós vamos olhar a organização do planeta
de provas e expiação, que é isso que tem uma palavra que foi contida aqui no texto, que é lá, benevolência. Como que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Então, quando ele vai para o sentido amplo do significado desse texto, a condição é de nós agregarmos valores e não entrar em contenda, né, com relação ao erro de um para com o outro. Nós já trazemos isso há séculos. Então, agora, através da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, ele vem nos mostrar o mecanismo de funcionamento da prática do perdão. E aí, pasmem, nós pensamos que quando a gente lê essa parte, é preciso a gente tomar muito cuidado, que a gente pensa só nos agravantes em maior escala, aonde nós falamos, né? Ah, eu não tenho esse negócio, não, eu perdoo todo mundo. Nenhum de nós. Aquele que está no trânsito muitas vezes erra, ou aquele com uma palavra que eu não gostei, vou tecer críticas contrárias, eu já arrumo confusão. Então, é nessa questão que entra aonde os espíritos nos falam. Fala uma vez para mim. Eu vou falar uma coisa para você, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E eu falei, mas o que ele quis dizer para mim? Quando nós vamos para o Evangelho agora, nós vamos analisar que eu, estou distante dessa prática do perdão. E eu quero que o companheiro que está do outro lado me perdoe. Como? Se eu ainda não aprendi. Por isso que, quando eu li o Evangelho, eu vi que a organização da fala do Cristo para cada um de nós estava contida, relacionada aos avanços moral e comportamental do espírito submetido a campos de prova, aonde ele teria que provar que ele assimilou a prova, a situação que ele foi inserido. E que muitas vezes nós não fazemos as observações. Passamos por cima. Tá? Mas os espíritos, e é por isso que a gente precisa estudar a base, mas como que esses espíritos nos atingem? Qual é a condição desses espíritos de agir sobre o corpo? E quem comanda isso? Tá? Nós mesmos. Então foi por isso que Jesus colocou e nos falou: vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. É nessa condição que nós somos submetidos a questões de ordem material, de vivência, culminada com o entendimento de cada um acerca da situação que ele foi inserido. E que não escapa, tá? Nenhuma condição de ordem de valor socioeconômico. Então, por isso que todos os sofrimentos dos espíritos, encarnados e desencarnados, estão relacionados à nossa postura frente à situação que nós fomos inseridos. Agora eu vou entrar na questão: qual é o papel do centro espírita? Escola. Informar aqueles frequentadores
que agora, através do entendimento, ele precisa organizar ideias, ele precisa entender o mecanismo, e ele tem agora a condição de mudar comportamentos. Mas e outros espíritos? Conquistá-lo através de ações aonde são oferecidas no Hospital do Amor, a casa espírita que trabalha com o Cristo de forma aonde o amor será inserido na proporção da caridade material e a caridade espiritual. O outro ponto, que a espiritualidade vê o nosso esforço frente às dificuldades que temos, começa a organizar espiritualmente a nossa jornada. Mas depois, por que as dores voltam? Porque nós mesmos desorganizamos. É por isso que nós temos que buscar Jesus na sua essência, dentro do conteúdo que o Evangelho nos traz, para que eu mude de postura e posicionamento frente à situação que nós seremos submetidos. Seja no trabalho, seja na família, seja em todas as condições. Porque nós, espíritos conhecedores do Evangelho de Jesus, nós fugimos muito ainda da prática. Enquanto os espíritos que estão fora da carne têm a condição de entender o impacto dessas ações a não cumprimento das leis morais. Tá? Mas lá na frente, né, que eu acho muito interessante, que foi até domingo, eu fiz essa lição no Evangelho, um dos itens, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tá? Eu só vou adiantar, porque nesse capítulo depois eu volto nela novamente. E na hora eu buscava o entendimento, porque tem uma parte que ele fala, o esquecimento do passado. Será que nós esquecemos mesmo? Mas Deus foi tão bom conosco, generoso conosco, que permitiu, né, que nós estivéssemos vinculados a um planeta de condição de evolução, aonde cada um seria submetido à lei de causa e efeito, como é o nosso, mas também a reencarnação seria uma condição do esquecimento do passado, para que nós fôssemos agora encontrar o obsessor com aquele que ele persegue, numa situação de pai e filho, de mãe e filha, de esposo com esposa, no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, para que eles aprendessem a amar. Então, eu fiquei nessa parte fazendo observação, como todos nós fazemos, o que é perdoar 7 vezes, ou melhor, 70 vezes 7 vezes. E aí é nessa condição que ele nos fala que o Cristo, lá 2000 anos atrás, ele fala do esquecimento, que seria agora a condição para que Kardec trouxesse todas as informações necessárias de como é feito
tá? O encontro de almas endividadas para que esse perdão acontecesse quando um não conhecesse o outro. Mas a coisa vai mais além. Vai mais além. Por quê? Os espíritos que estão do outro lado, a qual ele olha, ele não consegue desvincular de mim, me olha como obsessor, como entrave de posicionamentos equivocados que eu pratiquei em outras existências, ele agora não consegue ver que eu mudei, ou que nós mudamos. Porque o conhecimento, né, como o irmão falou para mim assim, já que você fala tanto, me ajude. E aí que o entendimento acontece à luz do Espiritismo. Outrora, quando hoje eu sou perseguido, na outra encarnação eu fui o perseguidor. Por isso que a instrução, de uma forma organizada dentro da questão da codificação, traria o conhecimento e luz ao encarnado e ao desencarnado acerca da situação que estão inseridos. Muitos espíritos a qual eu estou falando agora estão vendo e percebe que o espírito a qual ele está perseguindo, outrora na outra encarnação, ele foi o perseguidor. Ele foi também a causa. Isso mudou de postura. Hoje eu estou aqui, tá? Eu achei uma fala daquela neurocientista. Ela foi indagada e ela falou assim, numa pergunta, por que eu estudo? E ela mesma respondeu, porque eu não quero ser obsessor. E olha, o que eu estou falando está tão profundo dentro da codificação implícito, tá? Que lá no filme do Divaldo, né, tem uma parte que o obsessor está perseguindo ele. E o obsessor dele era o próprio irmão dele. Tá? Eu acho que é o Embaixador da Paz, né? Que é o nome do filme. E aquilo que apareceu no filme, eu já sabia e consegui descobrir no estudo do Pentateuco que estava implícito dentro do texto, na questão organizacional, que era o papel da casa espírita para que levasse, eu chamo isso de elevar o tom dentro da casa espírita. Porque quando chega nessa parte, os espíritos do outro lado, eles entram praticamente em desespero. Quando eles olham que aquele a quem ele está perseguindo, em outra existência, ele foi filho, pai e vice-versa. A profundidade do que o Cristo está falando aqui, dentro dessa organização, perdoai para que Deus vos perdoe. Deus foi tão bom, por isso que nós temos que ser grato a Deus, de nos dar o esquecimento, para que nós reencarnássemos em famílias endividadas, para que promovesse o perdão. É lá que entra perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O esquecimento do passado. Porque como a própria lição trouxe, várias situações, quando a gente começa a ler, a gente percebe e falou, mas eu não vou conseguir perdoar nunca, eu não sei perdoar.
E é um fato. Mas quando eu aprofundo no conhecer, no que essa doutrina traz, eu vou entender o mecanismo do que a leitura nos traz com relação ao processo da prática do perdão. Pasme. Eu não sei se vocês lembram, né, do que o Chico falava sempre pro Emmanuel. Você vai ver, vai chegar a sua vez de reencarnar, você vai ver como que é difícil. Porque até o Chico, gente, o Chico passou por cada situação, o Emmanuel que estava fora da casa, instruía ele, falou, vai, mas eu não consigo. Tinha situação que cuspiram na cara dele, bateram na cara dele. Outras situações, conforme ele estava ali, né, na psicografia, para quem foi na casa dele, eu fiquei visualizando, o filho dele me falou para mim, falou, não, a letra do Chico é aquela. Essa daqui é a letra de cada um dos espíritos. Ele não precisava falar nada para mim, porque eu já tinha entendido. Porque o Chico, na época, cada uma daquelas psicografias foram comprovadas que era do espírito encarnado quando se trazia a comparação da escrita do espírito encarnado com a do espírito desencarnado. Não tinha como deter ou falar de um fato que estava ali na frente. Tá? Então, dá para vocês terem uma ideia de como o Chico sofreu. Não foi pouco não, viu, gente? Foi muito. E para a espiritualidade fazer isso, permitir que ele psicografasse e, logicamente, trouxesse as informações para que não ocorresse isso, porque o Chico estava na carne e agora dá um entendimento porque ele fala para o Emmanuel isso. E o Emmanuel estava ali segurando o tempo todo, porque ele sabia que não era fácil. E não é fácil. Tá? Conquistarmos um obsessor que de várias encarnações sucessivas, tá? Que a gente combinou, falou, não, eu vou e dessa vez eu vou cumprir. Eu chegava e fazia tudo ao contrário. Assim fomos todos nós. Jesus sabia disso, ele começa a colocar e explicar para nós o Evangelho, e ele foi categórico. Eu enviarei outro Consolador, e esse Consolador ficará com vocês até que se conclua tudo. E aí há toda uma estrutura pedagógica condicionada a níveis de compreensão e entendimento dentro da doutrina. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. É nessa questão que Jesus não forçou ninguém. Ele esperou na simbologia da toda a sua simplicidade. Ele vai e nos entrega o que é a caridade. Benevolência para com todos. Aí eu falo, quando eu olho de fazer a caridade, eu faço a caridade material. Eu perdoo. Será? Essa reflexão é preciso que cada um de nós nos autodescobrimos, fizer uma autoanálise. É uma questão muito perigosa, tá? Eu falo para vocês que até hoje eu não consegui ler Reforma Íntima da irmã Se For. Eu comecei a ler, parei. Que eu estava quase 1000 anos distante daquilo que ela estava falando. Eu falei, não vou conseguir nunca. Porque quando a gente entra na doutrina espírita, eu queria mudar da água para o vinho. Aí eu fui estudando. Porque o que os espíritos falaram? Será que eu vou conseguir
vai. Olha o exemplo dele aos médios espíritas, que são endividados com a justiça divina, agora são os mensageiros do Cristo, os trabalhadores da última hora, trazendo a informação daquilo que o Cristo coloca lá no Evangelho. Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. A casa do Pai tem muitas moradas. E vai lá e exemplifica da forma mais bela. Todos nós estamos condenados a sermos felizes. Todos nós somos filhos do amor, filhos de Deus. Olha só o que ele nos fala. É a maior resposta a todos nós, encarnados e desencarnados, acerca da realidade que estamos inseridos. Teremos chances quantas vezes forem necessárias, porque somos filhos do amor. E esse amor precisa ser trabalhado de acordo com o nível de compreensão e entendimento que somos inseridos. O Espiritismo é a coisa mais bela entregado para nós quando a gente olha e vê a beleza de Deus nos dando cada dia uma proposta, um raiar de sol, de uma brisa, de fazermos e construirmos um novo dia. E aí a fala de Santo Agostinho, né? Que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Essa é a oração dele que ele fazia quando se deitava. Tá? Bom, vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns também é muito interessante. Hoje ele vai falar das manifestações visuais, daquilo que os espíritos, né, a gente vê os espíritos. E é uma condição muito interessante e muito complexa, tá? Muita gente pergunta assim, Dalmo, você já viu o espírito? Você vê? Não é a hora que eu quero, né? Eu vejo, mas é rápido e a gente não consegue ver, você vê daqui para cima. Essa parte, o tronco, a gente não consegue ver. E muitas vezes, quando eu tive a primeira noção, eu ficava olhando assim, o espírito passava e olhando para mim. Foi quando eu descrevi pela primeira vez como era o espírito, né? E esse espírito tinha a mesma forma do meu pai quando ele era novo. E aí que eu fui descobrir que aquele espírito era o irmão dele que tinha falecido antes de eu nascer, né? E eu achei estranho, porque da mesma fala que eu falo, né, que o Divaldo mesmo, naquela situação do Mensageiro da Paz, né, que está lá, que o obsessor, e o Evangelho também nos traz muitas informações, está implícito, tá? É lá que a gente vai entrar em estados de perturbação, que nós não sabemos quando, tá? O espírito, ele retorna para o plano espiritual, e qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós não sabemos, cada um de nós temos um tempo, e é preciso que a gente saiba que quando a gente vai para o outro lado, lá é o nosso lugar, que é o novo normal, né? Que é o que nós estamos querendo saber aqui, como que funciona isso, como a gente entender isso. Então, na hora que o espírito volta, ele entra em estado de perturbação. O conhecer e o saber já é uma grande alavanca, tá? Para o espírito. Mas cada um de nós seremos submetidos.
Então, espíritos que nós tivemos aí, Chico, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, que são espíritos que vieram, né, aqui para a Terra e já tinham evolução, sabiam, né, são espíritos missionários, que eu estou longe dele. Então, a gente vai passar para o outro lado, seremos condicionados a tempos, né, para que a gente se adapte no plano espiritual. Aquele que sabe, fica mais fácil. Mas aquele que não sabe, tá? E aí tem a doutrina espírita traz todas as informações com relação a isso, tá? O espírito não dorme, tá? Não tem essa do espírito dormir do outro lado, porque senão entra em contradição da quantidade de irmãos que não têm esclarecimento, voltam, né, para o outro lado, dormem, esperam o juízo final, e é um trabalhão tremendo para a espiritualidade. Então, o espírito dorme na sua ignorância e não conhecer, tá? Então, por isso que eu tenho que estudar a doutrina espírita e, logicamente, isso traz luz para nós, tá? Porque essa questão, quando eu vejo falar, eu coço a cabeça, né? Ele dorme, sim, dentro da sua ignorância, de não conhecer. É a mesma coisa, falou assim, não tenham medo. Quem tem medo é porque não conhece. Se ele não conhece, ele tem medo. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece acerca dessa situação, tá? Quando eu tive o contato pela primeira vez com o trabalho mediúnico, eu senti um pouco de receio e vou falar medo, tá? Mas depois foi se tornando mais rotineiro, porque eu fui, logicamente, a prática foi se aliando ao meu conhecimento e, logicamente, eu agregava valores para contribuir com o mundo espiritual acerca da realidade que estamos inseridos. Mas voltando a essa parte das manifestações visuais, ela é da mais complexa, é onde eu tenho que tomar cuidado. É pior, tá? Ela é muito interessante, ajuda muito, mas exige do médium, tá? Mais responsabilidade para que ele consiga, né, contribuir ou agregar valores para ajudar o plano espiritual, tá? Mas vamos lá entender ela, do que ele fala o livro dos médiuns. Então, o médium vidente julga ver com os olhos os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como os olhos abertos. Quando eu vi, foi com os olhos abertos. Eu ficava assim, acompanhando, assim, ó, o espírito passar e entrar, e esse espírito acompanhou a minha família por toda essa existência. Desde quando meu pai casou com a minha mãe, né? Depois eu nasci, né? Reencarnei, e esse espírito, e eu que fui tendo entendimento para que esse espírito tivesse a luz acerca do que estava acontecendo, né? E foi a coisa mais linda, tá? Que aconteceu com relação àquilo que nós não entendíamos, de médiuns que não tinham conhecimento, nós não ajudávamos o espírito. Nós contribuíamos para que ele viesse numa ação mais forte, né, de obsessão, não só para com meu pai, mas com todos nós na família. E o Cristo fala isso no Evangelho. Tem uma parte lá no Evangelho, eu não lembro, gente, mas fala, não mexam com os espíritos. E ele nos explica porque se a gente não souber mexer, o espírito vem com mais intensidade, ele fica mais nervoso, é tipo um desequilíbrio total e a ação dele fica mais forte, tá? E aí gera casos de obsessões, e essas obsessões hoje, ela diminuiu
porque o conhecimento chegou junto, né? Ela é uma doutrina nova, com 280 anos, mais ou menos isso, né? Da doutrina espírita, trazendo a informação e nos esclarecendo acerca disso. Hoje vocês podem ver, mas na minha época vocês sabem quantos. Eu já vi familiares meus na camisa de força, ia lá para o sanatório, daqui a pouco voltava. Os sanatórios diminuíram, tá? Que eram os casos de obsessão. Então, o entendimento trouxe luz, né? E melhorou. Aí veio a psicologia, veio a neurociência, tá? Veio a psiquiatria, e tudo isso contribuiu para o entendimento da relação. E o Espiritismo traz a relação do mundo espiritual com o mundo material para a gente entender, tá? Então, aqui essas informações são bem claras, concisas, para que a gente possa entender como que se processa, tá? Essas manifestações visuais. Porque tem muitos espíritos, vocês já repararam? Eu estou vendo ali, ele está ali, né? Vocês já viram isso, né? Mostrando, e aí também pode gerar um caso, né, de obsessão que sem precedentes, e é preciso a gente ter uma análise e a gente entender, usar o bom senso, né, a racionalidade para compreender. É aquilo que eu sempre falo, né? Erro e acerto. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou a cada dia aprendendo. Tanto é aquilo que nós que temos o conhecimento sabe que eu não estou falando para vocês. O primeiro aqui sou eu. Todos aqueles que vocês veem que está falando ali, ele não está falando com o outro, está falando com ele mesmo. Tá? Quem que é o próximo? Amai o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes vocês pensam que é aqueles que estão ali convivendo, não, o próximo sou eu. Esse corpo é um templo para o meu espírito. E eu preciso agregar conhecimento para que eu possa dirigir, tá? Ter um comportamento adequado para que eu consiga assimilar e, logicamente, trazer para esse templo que foi dado, que é a morada do espírito, esse corpo físico, para que eu administre ele. Mas o que eu faço? Eu desorganizo tudo. É por isso que eu preciso do evangelho. É por isso que eu preciso entender essa doutrina. E os espíritos do outro lado, eles não têm mais o corpo físico. E Kardec foi lá e colocou, né? Qual o meio mais rápido de a gente evoluir? Reencarnando. Então, aí é preciso estudar a mediunidade, todas essas questões, para a gente trazer a realidade e ver o trabalho que nós temos de ajudar esses companheiros que estão do outro lado a se auto-iluminarem. Opa, nós também temos que o auto nos iluminar, compreender. Nessa lição, eu quero saber o quê? Como que se processa as manifestações visuais? Qual o papel dela naquele que se diz médium, tá? Então, sobre esse último ponto, caberia fazer-se interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos, tá? Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que quando vivos tinham pela alma a percepção de certos objetos, o que não se encontrava imersos em negra escuridão. Então, são questões que eu preciso, né? Porque quem é que vê? É os olhos? Muitas vezes eu tenho essa mediunidade que ele fala, né? De percepção de ver. Tem muitos que vejam com o olho fechado ou aberto. Agora, como se processa isso? É um caso muito interessante, porque advém estudo. Por quê? Quando a gente olha, eu sempre falei isso para vocês, aqui na nossa casa, aqui vocês eu tenho o meu computador, tem impressora, eu estou com 2 computadores aqui abertos, e aí tudo que eu vou palpar aqui é matéria densa. Mas, na verdade, elas emitem, elas têm vida.
tá? Para quem estuda a Gênesis, vocês vão perceber que todos esses corpos, que para nós é denso, ele tem matéria, tá? Imperceptível aos nossos olhos, que os espíritos veem, emitem, tá? Luz. E nós também, embora nós temos essa capacidade da visão, nós temos os 5 sentidos, nós estamos falando da visão, tá? Muitos espíritos reencarnam e essa propriedade ela vem para trazer e mostrar que ele tem outra habilidade e que ele precisa trabalhar essa habilidade e entender ela, como o livro dos médiuns está trazendo, de como que ela funciona. O fato, eu lembrei de um médium, eu já assisti palestra dele, era o Major. Ele era cego. Eu me encontrei, conheci, porque eu vi tanta gente falar numa feira do livro. Né? Nós, no Nova Era, nós montávamos a feira do livro, nós, no final, o pessoal foi ficando idade, eu que comandava a feira do livro na época, junto com a Célia, Firmino lá do Nova Era, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele chegou e veio conversar comigo, e eu virei para a Célia e falei, Célia, você tem certeza que o Major é cego? Ele tem essa deficiência visual? Né? Porque eu olho para ele, parece que ele está me vendo. E, na verdade, ele, no trabalho dele mesmo, ele tinha a visão como nós tínhamos. E isso facultou ele o entendimento. Então, conforme, tá, o livro dos médiuns traz essa instrução do mecanismo de como funciona, tá, que aquilo assim, tem gente que fala, tem que estudar, mas para quê? Eu preciso entender, aprimorar essa mediunidade para que ela tenha condição, né, ela precisa ser educada, tá? Que é aquilo que a gente sabe, eu vou falando, né? A mediunidade não se desenvolve, ela se educa, tá? E essa faculdade agora precisa ser trabalhada para que ela sirva de instrumento ao médium, tá? Há casos e casos. Então, quando ele fala, né, que certos objetos que não se encontravam imersos em negra escuridão, eles emitem luz, eles têm também fluidos, tá? Que fazem do fluido cósmico universal, tá? Toda a organização do planeta está inserido nisso. Tá? Para quem estuda a Gênesis, a gente tem... Depois, se vocês verem que tem muita coisa por trás, não é pouca, e a gente querer estudar isso aí também não dá, tá? Porque se a gente for lá para o livro dos Espíritos, não é dado a tudo a nós sabermos, nós não temos ainda a condição. Quem soltava um pouco era o Divaldo, falava sobre isso, né? Sobre essa questão de vários tipos de espíritos, né? O Cristo, quando veio, ele conseguia entrar em contato com esses espíritos que faziam parte, né, de toda essa organização. O Cristo é o engenheiro desse planeta, né, parte dele, toda a montagem e a estruturação dele, né. Para quem quiser aprofundar mais, né, eu estou falando dos espíritos elementais, né. O Cristo sabia desses espíritos, e porque todo o planeta ele vibra no amor. O amor de Deus é tão grande para conosco, gente, que vocês não têm ideia. Porque para a gente ter ideia, a gente tem que ter gratidão, agradecer a tudo. O amor de Deus para conosco é muito grande. Tá? Não só para comigo, mas para todos esses espíritos. Porque quando eles entram e perguntar isso, mas será que eu vou ter condição? Eu vou ter condição? Vai. Deus ama todos. Não é esse amor que a gente fala, né, do amor de pai com filho. Eu sempre estou falando isso.
mas é o amor incondicional que vibra como esses raios solares que chegam até a Terra. Ele vem para justos e injustos. Ele não pergunta, nós aqui na Terra que perguntamos. Tá? O amor de Deus é tão grande. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, olha, para que uma pessoa vem aqui ó, desse jeito, nessa cadeira de óculos? Falou desse jeito, falou, meu Deus, eu só ouvi. Tá? Mas o amor de Deus é tão grande que permite que cada um venha. Se não vem para provar, vem para espiar. Olha lá aquela passagem, se o seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Então ali a palavra foi dura, a frase foi dura, mas nós sabemos a questão da visão, daqueles que não têm a visão, daqueles que não têm a audição, daqueles que não têm o braço, não têm uma perna, ou naquele que na existência ele veio para perder uma perna, um braço, mas devido ao trabalho dele, ele perdeu só a pontinha do dedo. A cada um segundo as suas obras. Então é nessa condição que o Livro dos Médiuns agora ele traz um rol de trazendo todas as condições sobre mediunidade, porque cada um de nós somos portadores, somos médiuns em diferentes níveis e estágios e que precisamos exercitar essa mediunidade. Aí vem a pergunta, mas como? Não tem lá o instrumentista que toca o violino, o violão, a guitarra, né? Aquele que usa o olfato para sentir ali o cheiro do perfume, ou o outro pela bebida, né? O paladar, né? E a outra, aquele que ouve a música do cantor. Tudo isso ele foi educando e promovendo a evolução para que esse dom aflorasse. Tá? Aflorasse em determinada época, que nós não sabemos. Então, quando nós falamos da mediunidade de vidência, ela é muito, muito bom, é muito bom. Mas exige da parte dos médios o conhecer e entender. E aí nós esquecemos lá daquela parte do Livro dos Espíritos, gente, aonde nos fala, não é dado a tudo o homem saber, porque se nós soubéssemos, o que pode acontecer? Tem um outro entrave aí, tá? Nós podemos colocar ele num patamar, e isso infla o ego, tá? Só porque ele é portador de uma mediunidade, e médium ele não pode ser, vamos dizer assim, inflar o ego dele, tá? Que é aquilo que muita gente faz. Se fazer, o que vai acontecer? Esse médium tende a cair. Principalmente aqueles que olham e falam assim, nossa, aquele rapaz ali conhece, não conheço nada. Tá? Estou aqui lutando, estou querendo entender, mas muitas vezes nada adianta o estudo se não tiver prática. E o Livro dos Médiuns vem nos chamando a atenção na questão da prática em trabalhos mediúnicos, que é aquilo que o Emmanuel falava para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Tá? Então, nós precisamos ser disciplinados em cada campo de mediunidade. Né? E aí a gente, o que faz hoje? Por que muitas mediunidades foram, né, alvo de queda? O médium caiu. Porque aqueles que estavam à volta dele começavam, né, a elogiar o médium, elogiava, e o que acontecia com o médium? Pum, queda. O Livro dos Médiuns vem trazer o que as mediunidades, né, precisam, qual a função dela, de contribuir, de trabalhar com Jesus, porque espiritismo sem Jesus não é nada. Quem foi o maior médium que pisou nessa terra?
o Cristo. Então, Kardec traz todas as informações para nós acerca da mediunidade, de como ela funciona, né? A mesma coisa, eu já falei isso para vocês uma vez, né? Eu estudando junto com um médium, e o pai dele me orientando, e chegou, nós fomos atender e ela falava, né, do espírito, e aí o médium perguntou para mim, o espírito, né? E eu peguei e falei para ele, né? Porque depois que nós fomos tirar a conclusão e analisar para que pudéssemos ajudar aquela irmã. E eu falei assim, aquele que ela chama de minha luz não é um espírito que é luz. E aí eu concluí, o espiritismo não é para ela. Né? Então, por isso que a gente tem que ter o bom senso, analisar essas mediunidades, compreender, entender, para que nós possamos tirar as conclusões. Mediunidade não se desenvolve, ela se educa, e nós precisamos entender qual é o papel dela. Qual seria a dificuldade do médium frente a essas mediunidades? Qual seria o papel do médium, o que ele poderia contribuir com a doutrina espírita, a doutrina do Cristo? Tá? Porque senão, nós somos dessa época, eu sou dessa época. Quantos médiums eu vi fazia fila para chegar? Não estou falando da questão do Chico, mas da questão de médiums que exerciam a mediunidade, né? E ali dando passe dentro, que eram as nossas benzedeiras, eu conheci, né? Muitos, né? Faziam isso, mas não traziam luz para aqueles que buscavam luz. Queriam o quê? Só falar com o médium. Então, quando a gente vai ver todo o arcabouço, né, da doutrina espírita, não estou falando do Chico, mas o Chico trazia um rol de instrução a todos que o procuravam. Eram livros, foram 468, mais ou menos, que ele psicografou, trazendo luz aos espíritos que ele, no plano espiritual, ele mesmo falou, eu irei ajudar. Só para vocês entenderem, aqueles que buscavam o Chico, ou aquele trabalho que nós fazemos dentro do centro, é como uma balinha que se dava àqueles irmãos, para uma criança, para que eles viessem buscar a luz. Por isso que quando nós falamos de doutrina espírita, os espíritos nos olham como crianças que estão... Não é evolução minha não, tá, gente? Isso aqui que eu estou falando é tão sério que eles nos olham e vê que nós somos que nem crianças engatinhando para aprender a andar. Isso dentro da doutrina espírita. Tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa trazer e confortar a todos nós acerca da realidade que estamos inseridos. Quem de nós aqui ainda não passamos e não iremos passar ainda por dores, mas dores essa que, como o Chico falava, paz, a felicidade e paz. É nesse intuito que Jesus vem, nos olha, e os bons espíritos, os trabalhadores do Cristo, e vê que cada um de nós estamos agora nesse banquete espiritual, buscando saber o motivo dessas dores, dores essas que advêm do nosso comprometimento com as encarnações, aonde agora, com a luz da doutrina dos espíritos, nos esclarece. E essas dores, quando vem o esclarecimento, tende a desaparecer, porque Deus é amor.
Jesus é o símbolo da caridade maior, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. E assim seja.